A equipe do Barcelona da temporada 2010 e 2011 é considerada por muitos o melhor time do clube em todos os tempos. Dos 4 torneios disputados na temporada, venceu 3 deixando escapar apenas a Copa do Rei, onde foi derrotado pelo seu maior rival no jogo final. Porém, no início da época, o técnico Guardiola, apesar de contar com grandes jogadores, tinha dúvidas sobre a força da equipe, pois perdeu Yaya Touré, Thierry Henry e Zlatan Ibrahimovic na janela de início da temporada. A equipe que iniciou a temporada era composta por: no gol Valdés, na lateral direita Daniel Alves, na zaga Puyol e Piqué, e jogando pela esquerda Vidal. No meio de campo Busquets, Xavi e Iniesta. No ataque Messi fazia a função de falso 9, e jogando pelos lados Pedro e Villa. Depois de fazer 4 amistosos e conseguir 3 vitórias e 1 empate, a equipe catalã iniciaria a temporada oficial contra o Sevilla, valendo o título da Supercopa. A equipe de Andaluzia foi um adversário à altura dos azuis grenais, vencendo a primeira partida por 3-1. Porém, no jogo da volta o Barcelona deu o troco e venceu no Camp Nou por 4-0 com 2 gols de Messi, garantindo assim o primeiro título da temporada para os catalães. O primeiro jogo da Liga Espanhola foi uma vitória tranquila contra o Racing de Santander fora de casa por 3-0, porém na rodada seguinte uma derrota inesperada para o Hércules por 2-0 em casa, colocava uma pulga atrás da orelha do torcedor da equipe catalão. Na terceira rodada o Barcelona teria a partida mais difícil do trimestre, foi ao Vicente Calderón enfrentar o Atlético de Madrid. Em uma partida muito disputada o Barcelona venceu por 2-1, que fez com que a equipe retomasse a confiança para vencer a Liga. Até o jogo de 29 de novembro contra o arquirrival, válido pela 13ª rodada, o Barcelona tinha perdido apenas 4 pontos, a derrota na segunda rodada e um empate com o Mallorca em casa na 6ª rodada. Jogando em seus domínios o Barcelona massacrou o Real Madrid por 5-0. Com esse resultado a equipe catalã chegava à 7ª vitória consecutiva. Essa sequência seria quebrada apenas na 23ª rodada, com um empate em 1-1, contra o Sporting Gijón fora de casa. No total a equipe catalã conquistou 16 vitórias seguidas na competição. Nessa série aplicou várias goleadas, como destaque um 8-0 contra o Almeria. O jogo do segundo turno no Santiago Bernabéu seria a última oportunidade do Real Madrid ter alguma chance de disputar o título da competição. A partida aconteceu em 16 de abril de 2011, e os rivais ficaram no empate de 1-1 pela 32ª rodada. Esse empate garantiu uma grande vantagem para o Barcelona, e cabia à equipe de Pep Guardiola apenas administrar a vantagem. Nas últimas 6 partidas da competição a equipe azul-grená venceu 3, perdeu 1 e empatou outras 2. Acabou a liga com 96 pontos, 4 a mais que o rival Real Madrid, e 25 pontos à frente do terceiro colocado a equipe do Valência. Messi marcou 31 gols na competição, sendo vice-artilheiro, e presenteou os companheiros com 18 assistências. O artilheiro da liga foi Cristiano Ronaldo com 40 gols. O Barcelona estreou na Copa do Rei em 26 de outubro de 2010, fez 2 confrontos contra o Celta da Espanha, conquistando 2 vitórias, 2-0 fora de casa e 5-1 em casa. Na fase seguinte defrontou-se com um tradicional rival, o Atlético de Bilbao, empate nos 2 jogos e classificação nos pênaltis. Nas quartas de final fez 2 confrontos contra o Real Betis. No Camp Nou foi um passeio 5-0. Mas no jogo da volta teve muitas dificuldades e foi derrotado por 3-1. Nas semifinais passou com muita facilidade pelo Almeria, 5-0 em casa, e nova vitória por 3-0 fora.
A grande final foi contra o Real Madrid em Valência, em uma partida muito tensa. A equipe madrilista chegou ao gol da vitória na prorrogação com Cristiano Ronaldo. Os merengues venceram por 1-0. Na Champions League, o Barcelona ficou no grupo com Copenhague da Dinamarca, Rubin Kazan da Rússia e Panathinaikos da Grécia. A estreia dos catalães ocorreu no dia 14 de setembro no Camp Nou, com um passeio, 5-1 sobre o Panathinaikos. Em seguida, empate de 1-1 com a equipe russa do Rubin Kazan fora de casa. Para fechar a primeira volta do grupo, vitória de 2-0 sobre os dinamarqueses. No retorno, a tabela se inverteu, sendo que a primeira partida foi na Dinamarca, empate de 1-1 contra o Copenhague. Em seguida, nova vitória contra os gregos 3-0 e para encerrar a fase de grupos, vitória de 2-0 contra a equipe do Rubin Kazan. O Barcelona se classificou em primeiro do grupo com 14 pontos e a segunda vaga ficou com a equipe dinamarquesa com 10 pontos. No sorteio para as oitavas de final, os catalães se depararam com um adversário muito tradicional na competição, o Arsenal de Londres. A disputa foi muito acirrada. O primeiro jogo foi em Londres com vitória dos locais por 2-1. Essa foi a única derrota da equipe na competição. No jogo da volta, o Barcelona, pressionado pelo placar adverso, não fez um bom primeiro tempo. Mesmo assim, Messi abriu o marcador no último lance antes do intervalo com um golaço. No segundo tempo, o Arsenal chegou ao empate com um gol contra de Busquets, dando dramaticidade ao jogo. Porém, em uma jogada boba, Van Persie foi expulso, facilitando a vida dos catalães. O Barcelona iniciou uma blitz em cima dos ingleses e aos 69 minutos Xavi desempatou a partida e deixou tudo igual no placar agregado. Logo em seguida, de pênalti, Messi marcou o terceiro e garantiu a passagem dos azuis grenais para as quartas de final. Na fase seguinte, o Barcelona mediu forças com os ucranianos do Shakhtar e não teve dificuldades para avançar na competição. No Camp Nou, vitória por 5-1 e na Ucrânia, nova vitória por 1-0. Na semifinal, o Barcelona se deparou com seu rival mais tradicional, o Real Madrid de Cristiano Ronaldo. A primeira partida foi jogada em Madrid. O jogo foi muito equilibrado até a justa expulsão do zagueiro Pepe no segundo tempo. A partir daí, a equipe catalã encontrou espaço, e a genialidade do Messi fez a diferença. Com 2 gols do argentino, o Barcelona saiu de Madrid com uma grande vantagem. No jogo da volta, empate em 1-1, garantiu a vaga na final. O Barcelona teria novamente uma equipe inglesa pela frente, dessa vez o Manchester United de Alex Ferguson. O jogo aconteceu em Londres, ressaltando que o estádio da final é definido antes do início da competição. Na partida, a equipe catalã dominou as ações desde o início, com seu futebol envolvente de toque curtos. Pedro abriu o placar aos 27 minutos, 7 minutos depois Rooney empatou o jogo, e o primeiro tempo terminou empatado. No segundo tempo, o Barcelona foi para cima do United, e Messi, em um belo gol, colocou os catalães novamente em vantagem. Messi continuou a infernizar a defesa dos ingleses, e em uma grande jogada Villa faz um golaço e o Barcelona era campeão da Europa mais uma vez. Messi foi o artilheiro da competição com 12 gols, e Iniesta ficou com a vice-posição de assistências no torneio. Para muitos, essa equipe do Barcelona trata-se de uma das melhores equipes de todos os tempos. Na temporada, a equipe fez 60 partidas, vencendo 44 jogos, empatando 11, e perdendo apenas 5 vezes. Marcou 147 gols e sofreu apenas 36. Messi marcou 53 gols em 55 partidas. Um time histórico que está na primeira prateleira quando se trata de grandes times do futebol mundial. Obrigado por assistir. O Futebol Histórias é um canal dedicado a resgatar os melhores momentos desse esporte.
Publicamos novos vídeos todas as semanas. Ajude-nos a crescer inscrevendo-se, dando um like e ativando o sininho de notificações.